Fala pessoal, tudo bem? Eduardo aqui e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma aulinha sobre a keyword by no Kotlin. Na verdade, não sobre a keyword by, mas sobre o tópico delegação, que é disso que se trata o by, na verdade. Como assim? O que é delegação? Para que eu estou usando o by? Vocês já puderam estar vendo nas aulas anteriores um exemplo que eu usei esse by lazy aqui, em que eu defino um valor padrão inicial, na verdade, para minha variável. E aí esse by lazy vai funcionar da seguinte forma: esse valor não vai ser colocado na variável até que eu chame ela pela primeira vez, perfeito? E nas vezes subsequentes que essa variável for chamada, o valor que vai ser obtido vai ser esse valor que foi colocado aqui dentro da variável, tudo bem? Mas se ela nunca for chamada, ela não é inicializada. E na verdade isso aqui é só uma implementação desse conceito de delegação, que nada mais é do que um recurso que permite que a gente escreva menos código e implemente com mais facilidade certos comportamentos. E um deles é esse aqui, o by lazy. Mas o Kotlin, no geral, ele nos dá alguns outros poderes também, como por exemplo, vou fazer aqui val nome by delegates.observable, e aqui eu vou botar o nome, valor inicial. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Preciso botar isso aqui. E aí, beleza. Fazer um... O que eu acabei de fazer aqui? Esse delegate.observable é uma classe padrão do Kotlin. Tudo bem? Aqui, ó. Na verdade, uma função, né? Dentro desse objeto delegates aqui. E que nos permite, através do uso da delegação, que a gente... Primeiro, a gente vai ter um valor inicial aqui, que é como se eu estivesse fazendo um val nome igual ao valor inicial. Só que o que eu vou ter aqui mais de poderes? Eu vou estar fazendo essa chamada aqui toda vez que a minha variável mudar de valor. Tudo bem? Por exemplo, nesse caso aqui, na verdade, eu teria que fazer var. Por quê? Porque o val ele não pode ter seu valor mudado. Então, no momento em que eu mudar o valor dessa variável aqui, esse trecho de código vai ser executado. Eu vou entrar nesse escopo aqui. E aí, aqui dentro, eu vou ter o valor antigo e o valor novo da minha variável. E aqui eu vou ter, só para vocês poderem estar vendo, o que é esse primeiro parâmetro aqui, mas a gente não vai estar utilizando ele, só para vocês, só tá mostrando para vocês verem. Então vou fazer aqui um nome igual a user. Então eu estou mudando o valor dessa variável aqui e isso aqui vai ser executado. Tudo bem? Vou dar um play. Show de bola, executou aqui. E aí, deixa eu apagar esse trecho de código que a gente não vai mais usar. E aí eu vou ter aqui, valor mudou de valor inicial para José. E se eu fizesse mais uma vez? Nome igual Edu. E antes da gente executar de novo, vocês veem que esse A aqui, na verdade, é o nome da minha variável. Tudo bem? É um valor, um recurso aqui que a gente não vai estar precisando, na verdade. Então vamos dar um play aqui de novo. E aí eu tenho aqui, valor mudou de valor inicial para José e valor mudou de José para Edu. Show? E além desse observable, a gente tem também o vetable. Eu acho que é assim que se pronuncia. Mas basicamente o que é o vetable? A gente vai ter aqui um recurso em que a gente consegue... Deixa eu só ver a assinatura desse método aqui. Tá, é a mesma coisa. Deixa eu fazer isso. A gente não vai estar usando nenhum desses valores aqui. O que acontece? Com o vetable, toda vez que essa condição que está aqui dentro proceder, eu posso estar mudando o valor da minha variável. Mas se aqui for false, é que aqui eu estou cravando como true, mas eu poderia botar algum comparativo aqui. Se for false, o valor da variável não vai mudar. Então, por exemplo, aqui está como true. Eu vou botar aqui println nome embaixo de cada vez que eu mudei
o valor da minha variável. E um println aqui para vocês verem o valor inicial também. Vou dar um play aqui, vocês têm valor inicial, José e Edu. E no momento que eu ponho false aqui, eu vou ter valor inicial, valor inicial, valor inicial. Porque a minha troca de valor da minha variável foi brecada por essa condição. Então eu poderia fazer uma comparaçãozinha bem básica, por exemplo, qual idade igual a 18. A pessoa fez 18 anos. Vamos botar aqui 17. Eu faço if idade maior ou igual a 18, true. Else, false. O que eu quero dizer aqui? Se for maior de 18 anos, você pode mudar o nome, mas se não, você vai ter que ficar com o teu nome o teu nome inicial, né? Então, o Kotlin, a IntelliJ já vai dar uma dica aqui pra gente que a gente pode simplificar isso aqui, que tá sendo redundante. Então, na verdade, eu poderia botar só idade maior ou igual a 18, que se essa comparação for true, eu vou ter um true aqui, e se não proceder, eu vou ter um false e vou brecar a mudança do valor da minha variável. Então, aqui, perfeito. Então, no momento que eu ponho, por exemplo, 19, poderia botar 18 também, aí eu consigo estar mudando o valor da minha variável. E aqui, esses parâmetros que eu não utilizei é basicamente a mesma coisa do observable, em que aqui a gente vai ter o nome da minha variável, o valor antigo e o valor novo. De forma que, por exemplo, esse valor novo aqui, no momento que ele chegar aqui dentro, ele vai ter sim o valor que eu estou assinando aqui, o valor novo da minha variável, mas se essa regra aqui não proceder, esse valor vai ser descartado. Esse new aqui não vai acontecer nada com ele, vai ser descartado. Agora, se isso aqui for true, aí sim o nome vai passar a ter esse valor de new aqui. Tudo bem. Tá, e vocês podem se perguntar agora, Eduardo, é só isso? Mas não é. Vocês podem também estar criando delegates customizados. Agora eu vou estar dando um exemplo bem bacana para vocês de como vocês podem estar fazendo uma dessas delegações customizadas. E um dos métodos é usando classes, na verdade. Vou fazer aqui com vocês, por exemplo, classe our, que é nossa em inglês, né? Our delegate class. Eu vou abrir aqui. E no caso, toda vez que a gente quiser ter uma delegate class customizada nossa, a gente precisa de dois caras. O primeiro, operator from getValue, que vai ter esse thisRef aqui do tipo n ou nulo. N é qualquer um, independente, ou nulo, né? The property, tipo kProperty, assim, que vai me retornar string. Vou estar trabalhando com string aqui, tudo bem? Está retornando foi obtido o valor. Vou fazer aqui também um operator from setValue. Mesma coisa, thisRef, property, property, beleza, e um value aqui do tipo string. Não vou retornar nada. Vou fazer aqui um println atribuído a variável o valor property.name. Show de bola? No caso, esse property aqui é esse cara. Não, na verdade, isso aqui para a variável. Esse aqui é o nome da variável. O valor de value. Show. E aí, como é que eu vou estar usando isso? Eu vou fazer aqui um var text do tipo string by our delegate class, abrir e fechei parênteses e tá pronto o nosso primeiro delegate. E assim, vendo de cara, toda essa sintaxe aqui pode parecer assustador, mas na verdade é bem simples, tá? Assim, é muita coisa que é feito por padrão, então você não necessariamente precisa ficar sabendo ou decorando como cada coisinha aqui está funcionando, mas basicamente dentro desse get set value aqui, que são, na verdade, a gente está sobrescrevendo comportamentos padrões da linguagem, vou explicar no final da aula. O thisRef aqui vai se referir à própria classe aqui do nosso delegate, tudo bem? E essa property aqui vai se referir à propriedade em si, que a gente está obtendo ou setando um novo valor. Esse tipo kProperty aqui, na verdade, só vai te dar assim com detalhes, nuances não, detalhes mesmo sobre
a sua variável em si, a tipagem dela, annotations e coisas afins. E aí, na verdade, eu vou precisar de mais um elemento aqui, que vai ser nosso var value do tipo string ou nulo, vai começar como nulo, tudo bem? No caso não, vai ser string mesmo, vai começar como string vazio. E aí, nesse getValue, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer return value. Antes disso, a gente faz um println. Foi obtido o valor da variável property.name. Show. E aí eu vou estar retornando esse value aqui. E o que é esse value? Esse value é justamente o cara que vai estar segurando o valor aqui dentro do nosso delegate. O valor da nossa variável. E aí dentro desse set value aqui, eu vou ter que estar fazendo um value igual a... No caso, fazer aqui um this.value. Que aí eu estou me referindo não a esse value aqui, mas esse daqui de cima. Show. Aqui eu posso botar um private, né? Ele vai me dar essa dica. E aí eu também vou estar fazendo esse println aqui do atribuído a variável tal o valor de value. Show de bola? Então, no momento em que eu fizer um println text, por exemplo, primeiro eu vou fazer um text igual a meu texto e depois um println text. No momento que eu executar esse código aqui, o que vai acontecer? Eu estou atribuindo o valor, então esse set aqui está sendo executado, atribuído a variável text o valor de meu texto. Show? E aí eu estou colocando aqui dentro de value esse valor meu texto. E aí no momento em que eu faço println text, eu estou invocando aqui, chamando o valor dessa variável, eu entro nesse get, foi obtido o valor da variável, e aí eu retorno para cá o valor desse value aqui, que é o meu texto, tudo bem? E aqui no caso só estou fazendo println, mas se eu quisesse, na verdade, fazer N coisas diferentes aqui dentro, eu poderia. É um recurso bem interessante, tudo bem? Vamos comer folhas. Acho que a maioria dos mamíferos comem folhas, né? Também, no caso. Mas enfim, só a critério de exemplo aqui, vamos deixar assim. E aí a gente pode fazer aqui uma classe humano que vai estender, vai implementar mamíferos, no caso, né? E aí aqui eu preciso estar colocando assim, né? Show. Não preciso. Eu preciso estar implementando esses dois. Eu posso fazer aqui um println se alimentando. Não, aqui, no caso. Aqui. E aqui é amamentando. Show. Então aqui dentro do meu main eu vou estar criando aqui um humano. Que vai ser igual a uma instância da classe humano. Show. Se eu executar aqui um humano.amamentar, eu vou estar recebendo esse println amamentando. E aí, o que eu quero fazer aqui? No momento em que eu tenho uma outra classe de mamífero, como por exemplo, class caprinos, que vai estender de mamífero também, o que eu posso estar fazendo aqui? Se eu receber aqui no meu construtor um humano do tipo, humano nome da variável, do tipo classe humano. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um by humano. E o que eu estou fazendo aqui? No momento que eu faço isso, eu teria que abrir aqui e implementar do jeito que eu fiz com o humano. Mas fazendo isso e passando aqui no construtor de caprinos essa instância, eu estou fazendo com que a instância que eu criar de caprino tenha exatamente o mesmo comportamento de humano. Tudo bem? Ó, vou fazer aqui um var cabra igual a caprino. Vou botar aqui no singular, né, melhor? Passando aqui esse humano no construtor. E aí eu vou chamar cabra.amamentar. Vamos ver o que esses println vão me dar. Amamentando e amamentando. Esse é um recurso aqui bem bacaninha que dá para você estar utilizando. No uso prático assim, não vai ter tanto não, vou ser bem sincero, mas é importante saber como isso aqui funciona. Então só para poder reforçar aqui, a gente está falando sobre delegação aqui. Aqui essa minha classe está delegando a essa instância aqui esse comportamento.
Tudo bem? É como se fosse assim, eu não vou me dar o trabalho de implementar, então eu delego isso a você, que já tem isso implementado. Sacou? Deu para dar uma clareada? E vamos lá, pontos negativos aqui de estar usando Delegate. Primeiro que delegates personalizados não são fáceis de depurar no quesito de achar bugs. Não são triviais. Então toda vez que você tiver um bug ali envolvendo um delegate personalizado, muito provavelmente você vai gastar um tempinho ali, talvez até desnecessário, por uma solução que não foi assim a mais ótima. Então, e uma outra questão é de que por padrão, esses delegates não são thread safe. O que é thread safe, Eduardo? Thread safe, pensa que o teu programa, o teu sistema operacional, ele tem vários braços assim para resolver várias tarefas possíveis. Por exemplo, no seu programa no aplicativo, você vai ter ali um braço entre aspas, tá? Cuidando ali de toda a parte de UI, da interface do usuário ali, dos botões, dos cliques e tudo mais. E você vai ter ali um outro braço, talvez ali cuidando das requisições com o servidor, fazendo as chamadas API. E isso tudo para quê? Para poder não ficar um cara só a cargo de tudo. Isso vai gerar uma sobrecarga e não é maneiro. É um problema assim bem clássico da computação, mas já foi resolvido há muito tempo e hoje em dia tudo é sobre multithread. Então, essas threads, esses braços, muito entre aspas, eles podem fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eles podem esbarrar numa mesma coisa. Como assim? Pensa que uma thread minha ela pode estar cuidando da UI ali, fazendo algumas coisas, e uma outra thread está cuidando de requisições. E em algum momento essas duas decidem mexer na mesma variável. E aí? E aí você tem que ter um conceito ali de exclusão. Como assim exclusão? De que, por exemplo, quando uma thread estiver mudando o valor daquela variável, a outra não pode obter o valor da variável. Porque as duas estão competindo. Imagina um controle de videogame e duas pessoas tentando mexer ao mesmo tempo. É um de cada vez, não tem como. Então, às vezes vocês vão encarar alguns problemas derivados dessa situação de que, por exemplo, o meu banco de dados está sendo atualizado, o banco de dados local do aparelho está sendo atualizado, e aí, enquanto está sendo atualizado, tem uma outra thread querendo pegar aquele valor. E o certo é o quê? Esperar isso ser atualizado, esperar o processo de atualizar aquele valor terminar, e aí sim deixar a outra thread pegar esse valor. Mas se ela pega antes, ela pode estar pegando o valor desatualizado, e aí ferrou-se tudo, entendeu? Então, delegates aqui por padrão, não é thread safe, tudo bem? E tanto que, por exemplo, se eu for mostrar aqui para vocês, fazer aqui um camera by lazy, o lazy aqui do Kotlin, ele implementa ele na verdade é uma implementação aqui desse synchronized lazy, que nada mais é do que uma implementação thread safe. Essa parte aqui de synchronize aqui do Kotlin, esse lock aqui, é tudo lógica para lidar com essa situação de thread. Então, é algo aqui que, se você usar o lazy, você não precisa se preocupar com isso, mas porque isso já foi implementado por debaixo dos panos. Eu vou estar colocando um bônus aqui no final dessa aula, que eu falei que eu ia explicar sobre esse operator fun aqui, e já que é algo bem simples, eu vou estar explicando aqui agora. Mas basicamente, você vai estar marcando como operator qualquer função que sobrescreva, que tenha como intuito sobrescrever alguma propriedade, algum operador padrão da linguagem. Como assim? A linguagem em si ela vai ter alguns operadores padrões, como por exemplo get, o set, uma variável, ela sempre vai ter get, set. E aqui nesse caso a gente está sobrescrevendo o quê? Justamente esses dois, get, set, mas eu poderia sobrescrever também a operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, o porcento, o igual, maior, menor, o ato de pegar um index de uma lista e o n. Tudo bem? Por exemplo, se eu tivesse uma classe aqui, fazer o seguinte exemplo. Delegate some example. Na verdade, eu vou dar um nome melhor para isso. Vou botar aqui ponto. Vou botar aqui val x do tipo int e val y do tipo int.
E aqui eu coloco operator fun plus, que vai ser... Eu quero somar um ponto com outro, na verdade. E esse outro ponto também vai ter um x e um y. E nada mais eu quero do que retornar um outro ponto em que o x desse ponto seja x mais outro ponto x e o y seja o y dele mais o outro ponto y. Tudo bem? E aí eu preciso colocar o return type aqui. E aí se eu fizer um var ponto 1 igual a ponto x igual a 2 e y igual a 4 num plano cartesiano. Var ponto 2 igual a ponto, sendo x igual a 6 e y igual a 1. E eu quero fazer aqui um println ponto 1 mais ponto 2. E aí, por eu ter sobrescrito a operação de soma, eu vou estar conseguindo somar essas duas classes, algo que comumente não é possível, porque a soma é com números. Mas já que eu sobrescrevi o operador de plus, de soma, eu consigo estar fazendo isso sim. E aí, aqui eu vou estar fazendo um println nessa classe aqui, nessa instância aqui que retornou, mas eu vou botar aqui data class para a gente conseguir visualizar direitinho. E aqui o nosso resultado vai ser ponto x igual a 8 e y igual a 5. Certinho a nossa soma aqui.